A campanha eleitoral iniciou dia 16 de agosto e vai até o dia 3 de outubro. Nesse período, além da propaganda eleitoral gratuita na TV e rádio, os candidatos podem fazer divulgação por meio de anúncios em redes sociais, jornais, entre outros meios. É importante ressaltar que foram lançadas mudanças na legislação eleitoral que devem ser respeitadas para evitar sanções. Este ano, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, criou um Centro Integrado de Combate à Desinformação e Defesa da Democracia, o CIED, para as eleições municipais. O centro tem a finalidade de combater a desinformação, fake news, quaisquer discursos de ódio, discriminatórios e antidemocráticos. Para discutir essas questões e explorar as implicações do marketing político e eleitoral, as estratégias comunicacionais, o uso das novas tecnologias e as mudanças na legislação eleitoral, recebemos em nossos estúdios o publicitário Cândido Gomes e a advogada eleitoral Andréia Araújo. Eu quero iniciar o programa, além de dar as boas-vindas aqui aos nossos entrevistados, mas quero iniciar perguntando ao Cândido Gomes, que tem uma grande experiência na área do marketing eleitoral, como ele avalia ao longo do tempo a evolução das campanhas eleitorais, especialmente considerando o fato do advento da internet, a utilização das redes sociais. Como é que se deu essa evolução das campanhas eleitorais? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, doutor Campelo. Parabenizar a doutora Andréia, que está aqui também para responder essa pergunta da área do jurídico e que tem muito o que responder. As campanhas, antigamente, era feito na televisão e no rádio. Então, se podia planejar uma campanha que dava tudo certinho. Até quando a propaganda já ficava pronta. Hoje é muito dinâmico a quantidade de vídeo que é produzido, a quantidade de mensagem que é distribuído via internet. E a grande diferencial desta campanha é a proximidade da tecnologia, tanto nas campanhas de capitais, das grandes cidades, como de qualquer cidade que tenha acesso à internet, que tenha WhatsApp. Quem conseguir dominar o WhatsApp vai dominar a comunicação destas campanhas, desde que tenha começado com um banco de dados tratando, pelo menos aí, uma média de um ano. Não dá para acontecer uma campanha em 6 meses. 6 meses é para você confirmar todo um trabalho, todo um legado, todo um posicionamento que já vem sendo percebido. Doutora Andréia, também seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Você também tem uma vasta experiência como advogada eleitoral. A gente sabe que o direito ele evolui com a própria evolução da sociedade também. E as campanhas eleitorais elas evoluíram. E como é que a senhora vê nesse sentido a evolução do direito eleitoral em face dessa transformação nas campanhas eleitorais? Obrigada pelo convite, doutor Campelo. Prazer estar aqui ao lado do Cândido, Já estamos aí nessa luta e trabalho com o direito eleitoral há algum tempo, e realmente o que nós temos visto é que tudo é um ciclo. Eu costumo dizer que tudo é um ciclo. Nós estamos vindo de anos atrás, onde as campanhas eram feitas de uma forma, como o Cândido falou, no horário eleitoral e nos impressos, Nós tínhamos ali os impressos. Naquele tempo, a campanha era muito animada, eu gosto de falar disso, era uma campanha animada. Hoje a animação é diferente, está em outra seara, Mas naquele tempo nós usávamos ali, os candidatos podiam distribuir camisetas, bonés, Havia essa possibilidade de distribuir brindes. A legislação mudou e isso tudo hoje é proibido, A internet veio depois. Eu comecei antes da internet aí nessa intensidade na eleição. Mas com a internet, hoje eu vejo que o que eu sempre sugiro aos meus clientes. Primeiro, procure organizar a sua campanha no mínimo 1 ano antes. Nós temos prazos que iniciam bem no início do ano e os candidatos precisam estar atentos a isso. Outra coisa é que usem as redes sociais. Hoje é o mais barato veículo de comunicação política, as redes sociais, e alguns candidatos eles subutilizam essa ferramenta. Que é tão importante, hoje, sim. E aí, Cândido, você colocou, e a doutora Andréia também fez essa observação agora, da preparação por um período anterior e que agora, nesse período já próximo às eleições, já é a culminação de todo um trabalho.
E você, enquanto um estrategista político como é que são montadas as ações, considerando também as diferenças de canais e meios de comunicação com o eleitor e o objetivo dos candidatos? Como é que faz essa estratégia? Como é que se montam essas ações? O veículo televisão tem uma linguagem própria, o rádio, e a internet também tem. E tudo aquilo que é vivido na vida real deve também ser vivido na vida digital. A campanha, quando ela começa, pelo menos com 12 meses antes, você consegue trabalhar a pesquisa e posiciona o candidato de acordo com a necessidade daquela região, daquele município, daquele povo, daquelas demandas. E você vai aproximando, porque o político precisa saber, o político às vezes sabe o que quer do povo, mas o povo às vezes não sabe o que quer do político. É importante que haja um entendimento desses dois lados. Quando isso fica afinado, a campanha tem muita chance de dar certo. O jurídico controlando, prevenindo, né, defendendo, orientando, e a comunicação ajudando a criar conhecimento e relevância daquele candidato para que ele comece um posicionamento, para que o posicionamento seja consolidado ali na pré-campanha e na campanha seja confirmado. Querer fazer tudo na campanha é muito difícil a eleição. Doutor André, há de vez em quando um embate entre o marketing, a estratégia e o jurídico? Como é que dá essa caminhada, né, do marketing com o jurídico? Na realidade, eles devem caminhar, assim como a contabilidade também. Eu entendo que uma campanha tem 3 corações e a organização de uma campanha, que é o marketing, o jurídico e a contabilidade. Ou eles andam juntos, ou algum vai trazer problema para o outro. Né? Então, assim, eu gosto de dar muito pitaco no marketing, né? Assim, ao longo de tanto tempo que a gente lida com isso, a gente gosta de dar uns pitacos ali, mas eu sempre procuro me manter no meu local de trabalho, que é no jurídico, orientando a forma certa. Algumas campanhas querem, às vezes, praticar atos de política, né? Ato partidário ali, de campanha que vai de encontro ali à legislação, mas muitas vezes ali eles querem praticar atos, fazer algumas peças que são mais ríspidas, né? E agora nós temos que ficar atentos, porque com a criação do centro, né? E a nova legislação que foi trazida para essa eleição de 2024, no que diz respeito à internet, nós temos que ficar bem atentos para que aquela peça que é linda, né? É linda, a peça é linda, mas ali tem um conteúdo que pode estar afetando, difamando, trazendo uma fake news. E com essa nova legislação, cabe aos candidatos verificar todo o conteúdo que é disponibilizado na sua rede social. Doutor André, falando nessa nova legislação, quais são as principais mudanças que ocorreram e que os candidatos devem ter em mente para evitar sanções? Uma delas é essa que eu estava falando agora, que a legislação traz a responsabilidade para os candidatos de verificar todo o conteúdo que ele posta para que não haja fake news, para que não haja ataque aos outros candidatos. Então, essa foi uma mudança trazida agora com a legislação nova. Os advogados que estão trabalhando nas campanhas devem ficar atentos a essa nova resolução do TSE. E o marketing também. É muito difícil, doutor Campelo, quando o jurídico encontra ali um marketing que não tem preparo de conhecer as regras do direito eleitoral. Não é a obrigação que o marketing saiba essas regras, mas se você se propõe a atuar numa campanha partidária, o marketing tem que estar atento a essas legislações, porque as peças que eles vão produzir vão impactar diretamente e juridicamente as campanhas dos candidatos aí. Cândido, o marketing faz ou produz fake news propositadamente? Pessoal, tem campanhas que elas têm um lado construindo e outro destruindo. Campanha é guerra, não tem conversa, não se faz campanha com flores. Agora a gente só trabalha com o advogado do lado, porque ficou cada vez mais complexo. Isso. Muda todo dia. É muito bom que você combine com o jurídico o que vai fazer, tá? E calcular o risco. Né? Mas assim, terá sempre um lado construindo
e outro destruindo. A gente não aconselha mais, por exemplo, para quem precisa até 1.500 votos, santinho, porque está provado que não converte voto. Nem adesivo, nem jingle, musiquinha, dancinha, não converte voto. Anima e tal, que aquele furdunço ali, mas não converte voto. Quem não tem banco de dados hoje, quem não está conversando via listas de WhatsApp, profissionalmente, validando essa conversa desde sempre, como é feito de um por um, discutindo os temas de cada região, de cada cidade, isso sendo alimentado com uma conversa de amigos, fica muito difícil ganhar essas eleições. Ao menos que faça manobras radicais, que a gente conhece, que é possível. Os estudos de pesquisa, por exemplo, têm errado feio por conta, às vezes, da interferência do poder, do dinheiro, uma comunicação mais agressiva, termina interferindo nos resultados de pesquisa. Então, fazer pesquisa hoje, a cada dia, tem que ser muito mais cauteloso, cuidadoso e bem planejado. E eu retorno, doutor André, perguntando o seguinte: em caso de descumprimento, quais são as sanções que o candidato infrator ele pode sofrer? As infrações, elas vão desde a aplicação de multa, suspensão da propaganda irregular, dependendo do alcance, da forma e aplicação de recursos, pode haver também ação por abuso dos meios de comunicação, abuso do poder econômico, e essas ações elas geram a cassação do mandato e até a inelegibilidade dos candidatos por 8 anos. Né? São penas que vão da mais branda, que é a multa, até a inelegibilidade de 8 anos e perda do mandato. E essas penas, elas ocorrem de acordo com o tipo de infração? Isso. Já é tipificado a infração com a pena correspondente? Sim. Na legislação? Sim. A legislação, sempre que ela traz uma vedação, ela traz a penalidade aplicável naquele caso. Né? Então, sim, cada uma das condutas que são praticadas de forma irregular tem a sua penalidade ali já determinada, e os candidatos sabem previamente, né? Pelo menos devem saber previamente os riscos. O Cândido falou aqui dos riscos, né? Sim. E esses riscos, ele pode ser o risco de uma multa, mas pode ser o risco de uma cassação. E esse é o risco mais grave, né? Perder depois de ganhar, que é o pior. É isso. Bom, Cândido, as campanhas nas ruas, elas são silenciosas, né? Mas, por outro lado, o barulho nas redes sociais é ensurdecedor. Ou seja, elas acontecem cada vez mais nesse ambiente digital. Quais estratégias de marketing digital são mais eficazes para os candidatos durante o período eleitoral? E como as campanhas podem acontecer, evitando-se o descumprimento dessa legislação eleitoral? Facebook, as redes sociais, Instagram, YouTube, Google, já estão dentro dessa regulação. Vai ter exagero? Vai, porque não tem jeito. Felizmente, é um mundo ainda que não está totalmente autorregulamentado. Mas vai acontecer essa campanha, especialmente nas pequenas cidades, nas grandes também. São Paulo é um grande exemplo disso. Sim. Você vê que tem um candidato que estava no último lugar, já está em primeiro. Ali são a força do trabalho digital, inteligência digital. Ele fica ou não fica, essa é outra questão, né? Mas assim, essa inteligência, né, conseguiu botar ele no topo, não é? Ela vai acontecer por WhatsApp, militância digital, multilive, não é? Que vai substituir a televisão, onde não tem, até onde tem, conectado tipo YouTube, Instagram e Facebook. Se um candidato for fazer uma live ou mandar um vídeo gravado ou um pedaço de um podcast, isso pode acontecer. Você manda tipo a 100... Nas três plataformas concomitantes. Simultaneamente, você consegue mandar isso para 100 pessoas, por exemplo, que te apoia. Essas 100 pessoas automaticamente mandam para todos os seus grupos. Isso cria um crescimento exponencial, um negócio gigante. Por exemplo, isso está sendo feito em São Paulo. Não é? E a gente não está acompanhando isso mais de perto porque é um recorte do país, apesar de ser o grande exemplo da nação. E impulsionamento nas redes sociais, especialmente o Facebook, que é muito forte ainda para a campanha política, e o Instagram. Doutor André, é permitido o pagamento para fazer o impulsionamento nas campanhas? Não há nenhum impedimento na legislação? Não, o impulsionamento hoje é permitido nas campanhas eleitorais, desde que pagos pelos candidatos em suas próprias redes sociais.
um terceiro ou uma empresa não pode impulsionar o conteúdo de um candidato. Né? E o conteúdo impulsionado tem que ter informação lá na postagem de que é patrocinado o CNPJ do candidato. Toda essa informação ela precisa estar na postagem. E também esse custo do impulsionamento tem que estar na prestação de conta, sim, na contabilidade da campanha. Exatamente. Por isso que exige lá que haja o CNPJ, porque através do CNPJ ele emite o boleto, paga o boleto do impulsionamento e ali ele pode impulsionar o conteúdo. Inclusive, eu acho que é a forma mais barata hoje de se alcançar o seu eleitor, porque você pode fazer a seleção do seu eleitorado, quem você quer alcançar, o seu município, e ali você paga o conteúdo para alcançar o seu eleitorado de forma barata, é uma publicidade barata. Eu entendo que ele paga pouco, não precisa de grandes ferramentas para postar um vídeo, postar um card. Por quê? Somente prestar atenção nas exigências que sempre as postagens devem conter o CNPJ do candidato, o nome do partido, né? E o número, se for candidato proporcional, e se for majoritário e tiver coligação, o nome da coligação com os partidos que compõem, né, também deve estar na postagem, juntamente com o CNPJ. Essa é a exigência para as redes sociais, no caso das postagens. Cândido, outra coisa, muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem que não aguentam mais receber mensagens no WhatsApp, né, de campanhas ou de propaganda. Qual é o limite, se o marketing pensa nisso, de um limite para até onde o eleitor suporta receber essas mensagens para não virar contra o próprio candidato que está enviando? Ou não existe isso? O ideal é mandar mesmo? Não, existe sim a ética do negócio, não é? Por exemplo, ninguém suporta receber a quantidade de conteúdo que nos é enviado. Por isso que é importante a campanha começar um ano antes, para que você cadastre toda a sua equipe, cadastre o seu povo, cadastre o seu time, os seus eleitores e comece uma conversa validada por eles. Se eu mando um WhatsApp para você me responde, eu mando para ela, ela me responde, está validada essa conversa e isso é respeitoso e a gente faz negócio com isso. E a gente confia nessa conversa. E toda vez que eu mandar mensagem para você, quando eu fico mandando toda hora, geralmente você vai responder todas elas, ela, eu. Então, se você não estabelecer uma relação de confiança com algo relevante, ele te bloqueia. O eleitor bloqueia logo. Bloqueia e acabou. Até porque... Desculpa. Por isso que grupo de WhatsApp em campanha é desgraça. Não funciona. Cria muita confusão. Para dar certo, tem que ser via sistema e lista, para que você receba como se fosse de um por um. Para que essa conversa seja um por um, olho a olho, como diz o último livro do Kotler de marketing, né? Um a um, marketing um a um. Esse um a um, como era o boca a boca antes, é o que mais funciona. Não é? Então, tem que ter ética, tem que ter tolerância, senão você é bloqueado, acabou. Doutor André, quando o eleitor bloqueia o candidato, esse voto aí, esse candidato já não recupera mais nunca, né? E lembrando, né, complementando o que Cândido já falou, lembrar que o disparo em massa é proibido, né? Na campanha, os disparos em massa, compra de cadastro de seguidores, compra que eles falam de listas, né? A lista que o Cândido fala é uma lista que o candidato faz previamente, com pessoas do seu convívio, do seu dia a dia. Não são listas essas que tem gente que chega oferecendo. Eu tenho uma lista da sua cidade com 300 números cadastrados, né? E você vai e compra aquela lista. Isso é proibido. Você tem que, no seu dia a dia da sua campanha, por isso que nós precisamos de tempo para cadastrar. E se você for utilizar a ferramenta de envio de mensagem pelo WhatsApp, precisa daquela ferramenta que você pode descadastrar o seu número, né? Você precisa ter essa ferramenta de descadastrar o número, não quero mais receber, né? Doutor André, o tribunal dando continuidade a isso, né? O Tribunal Superior Eleitoral, como a gente já falou aqui, criou esse Centro Integrado de Combate à Desinformação
e defesa da democracia para as eleições municipais deste ano. Como é que você percebe a integração proposta pelo CIED entre a Justiça Eleitoral, órgãos públicos e plataformas de redes sociais? Eu, particularmente, sou contra todo tipo de cerceamento do livre direito dos candidatos exporem a sua candidatura. O que eu tenho visto ao longo dos anos, e isso me preocupa muito, é que a cada eleição, as ferramentas que o candidato tem para chegar ao seu eleitor, elas estão diminuindo. Primeiro, ele poderia dar santinho, né, entregar os seus santinhos, dar a sua camiseta, chegar, foi proibido. Depois, ele poderia usar um outdoor, não pode mais, outdoor é proibido, né? Agora, ele tem as redes sociais, mas ele está na iminência de qualquer deslize e ele ter suas redes sociais desativadas. E eu particularmente, sou contra essa limitação. Porque eu estou vendo momentos em que o candidato não vai ter mais nem as redes sociais, como já temos casos no Brasil acontecendo. Lógico que o que é legalmente proibido tem que ser respeitado. Agora, o que é legalmente permitido, que seja permitido de forma plena e que apenas aquilo que é ilegal seja retirado. Né? É a censura prévia. A legislação, ela condena qualquer tipo de censura prévia. Então, se houve uma postagem irregular, uma propaganda irregular, que aquela propaganda ela seja o alvo da ação e não toda a rede social do candidato. Né? Eu não estou falando de casos concretos, né? Sim. Eu não sei o caso concreto que levou à suspensão das redes sociais de um determinado candidato de repercussão nacional. Mas eu sou sempre o mínimo possível de regulação para que os candidatos cheguem ao seu eleitor. Porque o corpo a corpo somente numa cidade, ele não consegue alcançar todo mundo. Então, ele tem que usar hoje a ferramenta mais viável, que são as redes sociais. E aí, por isso, precisam estar bem assessorados juridicamente, através do seu marketing, através da sua contabilidade, para que ele não tenha nenhum furo aí em uma dessas áreas que possam gerar problemas no futuro. Você colocou uma coisa interessante, lembrou bem, que os outdoors eles foram proibidos. Sim. E eu recordo que essa proibição, o fundamento era para evitar o abuso de poder econômico, não é? De quem não tinha condição não podia sair colocando outdoor pela cidade toda, enquanto outros candidatos podiam. E em relação a essa questão da internet, da utilização da internet, o que gerou essa regulamentação foram as fake news que surgiram, e aí para impedir as fake news, a desinformação, não é isso, durante as campanhas eleitorais. E aí, nesse âmbito, quais são os principais desafios que surgem, né, no âmbito jurídico devido a essa desinformação? E o que a legislação diz, doutora, sobre a remoção de publicações maliciosas nas redes sociais e como é que isso tem funcionado na prática? A legislação eleitoral, ela permite que os candidatos que são alvo, né, de calúnia, injúria, difamação, divulgação de fato sabidamente inverídico, fake news, né, que esses candidatos que foram alvo dessas ações, eles possam demandar judicialmente, pedindo a remoção do conteúdo. É possível que o candidato ajuize uma representação nos TREs, nas zonas eleitorais ou no TSE, dependendo do âmbito. Agora estamos em âmbito municipal. Essas ações devem ir para o juiz eleitoral, que ali vai verificar se realmente há o mínimo, né, a fumaça do bom direito, né, o perigo da demora da demanda, e ali ele manda retirar, remover aquele conteúdo que é sabidamente inverídico, calunioso, injurioso, ou que é uma fake news, né, ou que é um fato mentiroso mesmo. A gente vê que tanto advogar na justiça eleitoral quanto fazer uma campanha eleitoral, ela exige de fato conhecimento, não é isso? Mais do que nunca, porque são funções extremamente complexas hoje, principalmente. E aí, Cândido, como é que os publicitários e marqueteiros podem ajudar na construção de uma imagem pública que respeite justamente essa legislação eleitoral e, ao mesmo tempo, se destaque diante dos eleitores? Acho que o melhor caminho é respeitar. Com respeito, você conquista as pessoas, né? Com a linguagem correta, no momento correto, na quantidade correta, na hora correta.
as próprias plataformas que foram resistentes, né, a abrir, a deletar conteúdos sensíveis. O Twitter ameaçou sair do Brasil, não sei se saiu ainda, né? Está nesse zigue-zague aí. Sim. Mas as demais, elas mesmo estão tirando qualquer conteúdo sensível. O candidato que não vinha tendo um comportamento nas redes, desde sempre, ou um pouquinho, o tipo da pré-campanha para cá, terá dificuldade para impulsionar agora. Com certeza, a grande maioria serão bloqueados pelas próprias plataformas, que não envelopou ainda, que é um formato para começar a anunciar e impulsionar no Facebook e Instagram, por exemplo, fica difícil para fazer agora. E só consegue fazer através de um profissional para desbloquear, para programar. Vai precisar de mais gente com especialização um pouquinho mais avançada. Então, a própria inteligência dessas plataformas já tratam de tirar do ar, já colaboram com o todo. Vai ver que já perceberam que chegou no limite, que a terra que era de ninguém agora começa a ser autorregulamentada. E eu acredito que tudo será regulamentado, como foi a televisão, o rádio, os veículos que a gente viu já Siri, como o jornal impresso, né? Aqui é um grande exemplo, continua, né? Parabéns. Eu acho que é uma grande resistência, tem muita gente, talvez por conta dos leitores, dos assinantes, que querem pegar no papel. Mas o New York Times cresceu mais na assinatura digital e também impressas. Você vê como é que é o comportamento de alguns lugares do mundo, né? E aqui no sul do Rio, no sul do país, tem vários tabloides e que cresceram. Eu tufo, região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem tabloide e a gente fica impressionado. Como é que sobrevive isso até hoje? Então, depende da sociedade, da cultura, daquele local, de costumes. Então, tudo isso tem que ser observado também. Qual o impacto e os prejuízos de um conteúdo malicioso ou de uma fake news na imagem do candidato? Que cuidados as pessoas devem tomar para não cair em fake news? Pode ser destruidor uma campanha com fake news. Às vezes não dá tempo mais para você responder, às vezes não dá tempo mais para ser desconstruído. Então aí gera um trabalho, uma demanda para o jurídico, uma demanda para a comunicação e para a estratégia, e desequilibra a eleição, desequilibra as pessoas, o candidato. Então, além de você pode ganhar e não levar. Então a fake news pode trazer um prejuízo gigante. É proibido e tem como ser achado rapidamente. Falando nas fake news, não há como não falar também, doutor André, na questão das deepfakes. Sim. Não é isso? Sim. Que hoje são os avatares, ou mesmo você coloca em qualquer pessoa uma voz que ela não disse aquilo ali. Como é que a Justiça Eleitoral está combatendo, como é que está se comportando os magistrados, né, os juízes, em relação a isso? Isso de forma veemente deve ser combatido. Como disse o Cândido, é destruidora uma fake news, o uso de inteligência artificial, deepfake, que o deepfake é o quê? A voz, como você falou, do candidato em áudios, em vídeos, né, que você sabe que nunca falou aquilo. Tem um vídeo real, e em cima daquele vídeo real se coloca uma voz, né? E é assim que se descobre se é deepfake. Se é usada a inteligência maligna, né? É quando tem um vídeo original e daquele vídeo você altera o conteúdo daquele vídeo. E o tribunal ele tem agido de forma veemente contra esse tipo, e eu acho que todos os atores do processo eleitoral precisam também estar atentos para combater esse tipo de atividade nefasta para o processo eleitoral, destrói reputações. Né? Tem casos de que são enviados áudios com a voz dos candidatos falando coisas terríveis, e ali um eleitor com menos desenvolvimento intelectual, com uma apuração auditiva, pode até acreditar que é ele mesmo falando. Né? E isso, até como o Cândido falou, se você conseguir derrubar essa tese, isso aí já trouxe um estrago grande para a campanha. Eu costumo dizer para os meus clientes que há uma matéria que é ruim para ele, não deepfake, deepfake não, mas há uma matéria ruim. Saiu uma matéria, o adversário postou uma matéria ruim,
Vamos atrás se há como entrar judicialmente, se configura algum daqueles delitos que eu já falei. Se não, não responde. Por quê? Aquela matéria alcançou determinado número de pessoas. A resposta, ela vai alcançar pessoas talvez que não viram... Que não tinham visto a matéria ainda, né? Aí vai dobrar ou triplicar, ou até quadruplicar a quantidade de pessoas que vai ver por causa de uma resposta. Né? Então, isso também, eu tento falar para os meus clientes isso, quando eles vêm, né, nervosos, agitados, mas foi dito isso sobre mim. A resposta pode alcançar pessoas que não ouviram, aquilo ali foi pontual, você acha que vale o risco? Eu não posso decidir como advogada, né? Eu posso orientar. Os marqueteiros ficam chateados comigo, eu disse, olha, mas fulano está fazendo, mas o adversário está fazendo. Então, vocês decidam se vocês querem peitar o adversário fazendo igual ou se vocês querem ajuizar. Né? Porque se quiserem ir para o viés jurídico, nós entramos com as ações. Se vocês quiserem fazer igual, vocês façam igual e espero que eles não demandem contra vocês. Mas o nosso papel, enquanto advogada, né, é comunicar. Não pode fazer isso. A decisão vem do marketing e da coordenação da campanha. Né? E aí, pegando o gancho aqui da doutora André, a gente pode retomar, e você aqui tem falado bastante na questão da ética, né, isso, do respeito. O marketing eleitoral, eticamente, como é que você tem visto o comportamento do marketing eleitoral nesse sentido, de dizer para um candidato, olha, isso aqui eu não vou fazer, porque isso é uma deepfake, isso é uma fake news, isso eu não vou postar. Como é que tem sido o comportamento, de um modo geral, que você tem acompanhado do marketing eleitoral? Porque há uma responsabilidade também de quem coloca, de quem faz a mídia lá, em nome do candidato. Eu gosto de dizer que tem marketólogos, consultores de marketing, profissionais de comunicação, às vezes se fala muito em marqueteiro. Eu não gosto muito desse sufixo eiro, porque no Brasil ele é depreciativo, sim, né? Remete a safoneiro, puteiro, fuleiro e por aí vai, né? Existe o marketing, ele só acontece diante da sinceridade. O marketing é movimento de mercado, é para atender necessidades. O resto é marketagem. O resto é outra coisa. Acontece. Todas as campanhas, nós não somos criança, tem um lado construindo e outro destruindo. Um lado sendo aplaudido e outro dando trabalho para o jurídico, para as pessoas, para as relações, e por aí vai. Mas assim, a inteligência artificial ela é bem-vinda. Ela acelera a criação de mais roteiros, de mais pesquisas, de buscas rápidas, e a edição de filmes mais rápidos, a edição de mais filmes, cortes precisos. Então, ela veio para facilitar. Eu lembro quando chegou o Photoshop nas agências, no departamento de arte e criação, eu disse, não vou aprender esse troço. Tivemos que aprender Photoshop, tivemos que aceitar o computador, trabalhar com ele. Essa é mais uma ferramenta. Ela vem para te ajudar, ela vem para deixar você melhor do que o teu concorrente. Então é melhor você aprender. Você fazer uma apresentação, por exemplo, pegar um aplicativo de PPP, né? De uma apresentação, faz essa apresentação melhor para mim. E ela faz ali em segundos, e você só vai lá e confere, checa e vê o que ficou melhor, te ajuda. Especialmente no momento que você está com pouco tempo. E cada dia o tempo é o grande capital humano, né? E aí a gente tem abordado muitas questões do ponto de vista do candidato, não é isso? Mas no caso, o eleitor, já que a gente está caminhando um pouco nesse sentido, que papel as novas tecnologias e as plataformas digitais desempenham nas campanhas eleitorais? As redes sociais são um bom canal de comunicação entre o candidato e o eleitor? Como é que o eleitor tem que se comportar diante dessas mídias sociais? O que vocês pensam sobre essas questões? Eu vejo que as redes sociais hoje são os métodos de alcançar mais facilmente o eleitor. Eu advogo em cidades do interior, né? Não só na capital, mas no interior, e nós vemos que a internet chega no lugar mais remoto, que nós não imaginamos que chegue algo. E a internet está lá. Né? Há uma antena de internet e antena parabólica. Isso. E ela chega, então você alcança o eleitor. Agora, e a forma de comunicar é que vai dizer se você vai conseguir a atenção daquele eleitor ou não. E aí vem do marketing. A forma de comunicar é importante. A forma de passar o que o candidato pensa,
para que aquele eleitor se identifique. Eu quero isso para um representante. Eu quero que o meu representante haja dessa forma. Eu quero que ele pense sobre a saúde dessa forma. Eu quero que ele pense sobre a educação, saneamento básico dessa forma. Então, quanto mais fácil, acessível, quanto mais fácil, normal a comunicação for, eu vejo que alcança mais facilmente o eleitor. Traz a atenção do eleitor para o candidato. Está na hora dos homens de bem entrar na política. Estamos no limite. Precisamos de caráter, de gente séria. Precisamos de mais advogados preocupados com o dia seguinte, de profissionais de comunicação preocupados com o dia seguinte, de contadores em campanha também preocupados com o dia seguinte. Não dá para ser só o aqui e agora nesse instante. A comunicação, ela serve para tornar comum a mensagem, a proposta, o propósito. Candidato que não tem propósito, que não tem trabalho, fica muito difícil a comunicação ajudar, as redes sociais ajudar, vídeo ajudar, telefonema ajudar, WhatsApp ajudar. A pessoa precisa ser real, precisa ser conhecida e reconhecida com aquele propósito. Se aquilo chega nas pessoas, retorna como uma imagem agregada do candidato. Aí isso validado, ele tem autoridade para propor mais coisas. Agora, de qualquer jeito, não dá. Eu vejo candidatos surgindo do nada, 6 meses antes da campanha. Não vai para lugar nenhum. A campanha tem que ser construída com autoridade. Primeiro, conhecimento, autoridade. E depois disso, um propósito. Um propósito que chegue no outro, que ajude as pessoas. Estamos todos cansados. Por isso que acontece uma bagunça como está acontecendo em São Paulo. Claro, com a ajuda da inteligência, com a ajuda da inteligência do marketing político, da comunicação e das ferramentas digitais. Mas a comunicação, ela no digital, é uma expansão, é um espelho da vida da pessoa, do seu dia a dia. Não dá para inventar demais, é isso que gera credibilidade. Se eu escuto você aqui na TV com esse propósito que você tem de levar um conhecimento sério às pessoas, toda vez que eu ligo a TV, você está lá, eu vou assistir, porque eu sei que ali tem alguma coisa interessante, relevante para mim, não é, doutora? Tem um advogado falando, um publicitário, tem um jornalista, tem, enfim, um empresário. Se tem credibilidade, você para ouvir. A credibilidade, ela é construída desde a hora que a gente nasce. Nós somos um animal político, já nascemos político, e não tem esse negócio, vamos construir um político. Ele já nasce político. Ele apenas vai se adequando, vai gostando da coisa, vai entrando, e a comunicação vai ajudando, o direito vai ajudando, as ferramentas vão ajudando. Mas precisa ser sério. Não dá para você botar um poste e ele ser eleito. Isso até já aconteceu, mas está cada vez mais difícil. O papel do marketing é exatamente levar o conhecimento, a comunicação levar o conhecimento para acabar com o coronelismo, com os currais eleitorais. Nada é mais forte para acabar com isso do que a comunicação, a propaganda correta, o marketing sério, não marketagem. Bem, doutor André, quais são as normas, a gente não tocou ainda nesse assunto, mas acho que é importante, as normas para a gestão e a distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha aos diretórios nacionais dos partidos políticos. Essas diretrizes, elas podem variar de um partido para o outro? Como é que funciona isso? A divisão desse recurso depende da representação na Câmara, né? Mas dentro dos partidos, para quem vai o dinheiro, depois que chega no partido, é o próprio partido que traça essas regras. Então, o partido que dá as diretrizes do que vai... Cada partido tem a independência de criar regra para onde vai aquele recurso, desde que também lembre da aplicação de 30% em campanhas de mulheres, né? Que hoje é a obrigatoriedade da aplicação de recurso na cota, né, de 30% para as campanhas das mulheres. Mas para quais mulheres irá o recurso, é o partido que diz. Não é igualitário, são 300 candidatos, vai 20 mil reais para cada um. Não existe isso. Não, cada partido tem sua própria regra. Até a gente estava, acho que antes aqui no estúdio, conversando, né, que os partidos eles criam alguns critérios, não é isso? De designar o recurso de acordo se aquele candidato se ele está em algum mandato, se ele já vem de um trabalho de anos anteriores. Isso. Não é isso? Cada partido estabelece. E Cândido, like converte voto?
Se tiver um propósito, sim. Tudo se tiver um propósito, sim. Não se preocupe que quem tem zilhões de seguidores em Facebook, Instagram, isso não converte voto. O que converte é propósito. O que converte é a conversa de um por um. Por isso que o WhatsApp está passando na frente. E por isso que o impulsionamento bem feito e bem planejado também consegue ajudar. Mas tudo se consegue ajudar com planejamento. E essa verba aí, muita gente vai ver navio. Quem não começou sua campanha antes, com trabalho, com vaquinha, com outro jeito, com ajuda de amigo, e essa campanha já está bem avançada, não vai ter a maioria acesso. não vai receber um centavo. Tem partidos grandes que tem dinheiro, 1, 2, 3 no máximo, o resto vai ver navio. E tem muita gente esperando para começar a campanha, por isso tem que estar chegando agora, e ainda vai chegar esperando ainda. esse recurso. Não vai ter. Não vai ter, exatamente. Bom, sim, pois não, doutor. E agora, o que nós temos visto, e eu já vi essa necessidade para candidatos meus, é que na próxima eleição, doutor Cândido e doutor Campelo, possivelmente nós vamos que ter outro profissional, além do marketing, do jurídico e da contabilidade, que é o especialista em TI. Nós vamos ter que ter para as campanhas. Eles já estão nas campanhas. Fiz programa, Né? Não, nós já fizemos outro programa aqui, trouxemos alguém de TI que disse, olha, tem que ter alguém na TI obrigatoriamente. Agora nós já estamos tendo essa necessidade. Né? Uns dias atrás, uma cliente minha teve um problema no seu Instagram, hackeado, e isso traz muito problema. Eu, como advogada, não sei fazer nada que não seja jurídico. Sim. Né? O marketing, muitas vezes, também não sabe. Nós vamos ter que ter especialista também em TI atuando aí nas campanhas. Muito bem, nosso programa está chegando ao fim, né? E eu vou já agradecendo aqui aos nossos entrevistados. Assim, acho que falamos coisas super importantes num momento muito atual, que antecede as eleições municipais, e passo a palavra já agradecendo para que vocês possam fazer as suas considerações finais. Vamos começar aqui pela doutora Andréa. Eu falo para você que está nos assistindo, o processo político ele finaliza com o dia da eleição. Né? Nós, advogados, trabalhamos depois, mas para o eleitor, o importante é o dia da eleição. Então, para você que é eleitor, fique atento, busque um candidato que seja afinado com o que você pensa. E para você, candidata, busque fazer uma campanha limpa, uma campanha sem ataques, uma campanha sem fake news, e uma campanha linda, dá para fazer, uma campanha barata, uma campanha bonita, sem esse tipo de irregularidade que venha culminar aí num problema para você. Então, obrigada pelo convite, estaremos sempre à disposição. Obrigado, doutora Andréa. Cândido. Sempre é possível fazer uma campanha ética, construindo uma imagem relevante, com propósito para ajudar as pessoas. Está faltando talento político. Nessas eleições, muita gente vai receber dinheiro do dois lados, mas pode ter certeza, eles vão escolher aquele que vai conseguir ou ter uma esperança de trazer serviço mais próximo na casa dele, para a comunidade dele. E eu quero agradecer ao doutor Campelo pelo carinho, pelo convite, doutora Andréa por estar aqui, permitindo que a gente converse junto. Agradecer os profissionais da televisão, a Aninha, o convite da emissora TV O Dia, um abraço aos dirigentes. Muito obrigado pelo carinho e audiência.